O amor de Deus em João 3. Jesus ensina a Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim como acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O testemunho de João Batista sobre Jesus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse:
Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O amor divino. Deus enviou seu Filho por amor ao mundo para oferecer a salvação. Em João 3,16. Solidariedade humana. Jesus assumiu a natureza humana em tudo, exceto no pecado, sentindo dores, alegria e cansaço como nós, em Hebreus 4,15. Deus é perfeitamente santo e puro, mas ele demonstrou um amor profundo e imenso ao enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade. Esse amor extraordinário alcança cada pessoa justamente para trazer o perdão, a nova vida e transformação pelo poder do Espírito Santo. O amor de Deus é um amor gigante e sem fim por todas as pessoas do mundo. O maior presente Deus nos enviou Jesus Cristo para nos salvar e cuidar de nós. A promessa: quem acredita em Jesus ganha o perdão e a vida que nunca acaba. Nascer de novo para ver o reino de Deus. O sentido do nascimento. Mudar por dentro não é sobre voltar a ser um bebê fisicamente, mas deixar o Espírito Santo renovar a nossa alma. Deixar a velha vida de erros para trás, ver a vida com novos olhos, ver o mundo com amor, dar lugar à paz, à bondade, ao desejo de fazer o bem. Mudar a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor com mais paciência e carinho. Cuidar de quem amamos, praticar o amor verdadeiro na nossa própria casa, ajudando a nossa família com gestos simples e sinceros. Recomeçar sem culpa, aceitar que cada novo dia é uma chance de deixar o passado para trás e acertar o passo. Seguir as máximas de Jesus. Significa praticar o amor ao próximo, viver a regra de ouro e perdoar sem medida. Esses princípios transformam atitudes diárias em gesto de bondade e paz. Amor maior. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Regra de ouro. Tratar os outros do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Perdão contínuo. Perdoar quem errar com você de forma generosa e constante. Dica: Evangelho, como harmonização do ambiente e proteção espiritual e fortalecimento da união. Traz paz na casa, ajuda a diminuir o estresse, as brigas e o barulho mental, trazendo calma para o dia a dia. Amparo espiritual, forma uma barreira de energias boas,
e chama espíritos de luz para cuidar da família. União da família aproxima as pessoas que moram juntas, criando um espaço de conversa amorosa e respeito. Aprende a perdoar, ajuda a cada um a lidar melhor com os próprios defeitos e a ter mais paciência com os outros. Outra dica: Ho'oponopono, perdão e reconciliação. Outra ferramenta: limpeza com a chama violeta. É uma prática espiritual de transmutação que serve para dissolver energias densas, limpar a aura e transformar sentimentos negativos em paz. A transmutação de energias e a ascensão da alma. Esse processo envolve deixar velhos hábitos para trás, alinhar-se aos raios divinos e despertar a centelha divina, o Cristo interno que está dentro do coração de cada ser humano. Como o maior exemplo é o nosso Senhor Jesus, o modelo máximo do Filho do Homem na Terra. Ensinou o caminho de elevação. O reino de Deus, o estado de consciência, não é um lugar físico lá no céu, mas a paz e harmonia dentro do próprio coração. Conexão divina, viver em sintonia com as leis do universo e com a fraternidade de luz. Cristo vive e com Ele podemos renascer todos os dias, em todos os dias, que a comunhão com Cristo seja o renascimento da sua alma para a vida eterna.